irmãos, bom dia. Que a graça e a paz daquele que é a fonte de toda a graça seja com o vosso espírito. Nós, nessa manhã, irmãos, nos sentimos, confesso aos irmãos, incapacitados de estar face a face com Deus para ministrar a sua palavra e também com os irmãos. Faço as minhas palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu a 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, 2, versículo 3. É em fraqueza, em grande fraqueza e em temor que eu estou diante de vós. Todas as vezes que nós viemos aqui, irmãos, por mais que a gente venha, sempre nos sentimos incapacitados de estar na presença de Deus e na presença dos irmãos, porque nós somos completamente limitados. E a nossa suficiência vem de Cristo, porque nós mesmos não temos suficiência alguma. Se Ele não nos socorrer, segundo as riquezas da sua graça e sua bondade para conosco, somos completamente dados ao fracasso. Por isso é que nós precisamos sempre estar lembrando a oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 17 e 18. Ele ora para que o Pai da Glória, o Deus de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação, no pleno conhecimento dele. Tudo no pleno conhecimento dele. Se ele não revelasse para nós, irmãos, nós não temos o que expor. É como você lê Jó capítulo 1, versículo 2, ele diz: Senhor, o que eu vou te responder? Eis que eu coloco a minha mão na boca. Nós não temos nada para falar com o Senhor, irmãos, a não ser aquilo que Ele, segundo a excelência da sua bondade, venha se revelar para nós. E essa é a minha esperança nessa manhã, que o seu Espírito Santo de sabedoria, de entendimento e de revelação nos domine, para que, munido com as armas da sua sabedoria, da sua revelação, possamos pregar a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque Cristo é o Evangelho. É o Evangelho na sua expressão mais pura. É um Evangelho não criado. É o Evangelho da glória do Deus bendito que nos foi revelado. Então gostaria de convidar os irmãos para juntos orarmos nesse momento e pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que Ele tenha misericórdia de quem fala e que Ele também possa falar no coração de quem estará ouvindo. Amém? Senhor Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus o Senhor nos chamou à sua eterna glória, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela excelência das Suas misericórdias e nos colocamos à Sua disposição nesse momento. Reconhecemos as nossas limitações, a nossa incapacidade. Nós que somos um pecador, Senhor, limitado pelo tempo, se atrevendo a falar das insondáveis riquezas da Sua pessoa. Por isso pedimos que o Senhor venha nos revestir de Ti mesmo. Que tudo que nós falarmos nessa manhã venha de Ti e volte para Ti. E que nós possamos pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que o Senhor venha nos socorrer, Senhor, com a vastidão da Sua sabedoria. E que o Teu nome nessa manhã seja glorificado. Como o Senhor mesmo pediu em João 17, Pai, glorifique o Teu nome. E nessa manhã te pedimos que o Senhor glorifique o Teu nome em tudo aquilo que nós vamos compartilhar. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos domine e nos guie a toda a verdade em nome de Jesus. Irmãos, a nossa meditação nessa manhã vai estar no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 26 até o 29. Depois nós vamos para Colossenses 2, dar continuidade até o versículo 3. Mas antes de tudo, irmão, gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 2. Capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. E depois vamos ler o 9 e o 10. Segunda Coríntios 2, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou
antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos... Obrigado. Versículo 9. Mas como está escrito... Obrigado, irmão. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmão, quando nós nos colocamos face a face, diante dessa extraordinária e indescritível revelação da palavra de Deus, que fala de uma sabedoria não criada, que é o próprio Deus. Entretanto, nós expomos a sabedoria entre os experimentados, ou seja, entre os irmãos maduros, entre os irmãos que conhecem a Deus, entre os irmãos que nasceram de novo pela obra extraordinária do Espírito Santo. Mas essa é uma sabedoria, irmão, que ela está longe do alcance da capacidade humana, porque o homem por si mesmo não tem como descrever a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é uma sabedoria de uma fonte não criada, porque a sabedoria é o próprio Deus. Porque se Deus não revelar para você e para mim quem de fato Ele é, nós não podemos ter conhecimento do Evangelho de Deus. Paulo diz em Coríntios, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, que ele diz que a ele foi dado a graça de pregar o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, irmão? Que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Que Deus ele é satisfeito em si e por si mesmo. Que Deus não tem carência de absolutamente nada. Que Deus dá todas as coisas a seu povo sem nada necessitar. Deus é que supre todas as necessidades. Ele é um Deus que se derrama para você e para mim. E quando Ele se derrama para você e para mim, Ele não fica sentindo ausência de absolutamente nada, porque Ele é o Deus completo. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Essa sabedoria é que nós precisamos. Quando Paulo diz que o Espírito Santo ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Por quê? Porque só Deus conhece as coisas que estão no mais profundo ser de Deus. O Espírito Santo é Deus. Por isso é que Ele pode nos revelar as coisas mais profundas de Deus. Irmão, sem a revelação do Espírito Santo, que Ele nos dá acerca de si mesmo, nós não podemos ter nenhum conhecimento de Deus. Porque Deus não pode ser conhecido pela razão humana, pelo intelecto humano, pela filosofia humana, pela cultura humana. Porque Deus é Espírito. E sendo Espírito, Deus só pode ser conhecido a sua gloriosa e sábia maneira, que não é em outra coisa senão em seu Filho. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo que está no mais profundo do ser do Pai, o Espírito Santo conhece. Por isso é que o apóstolo Paulo, como já citamos, ora para que a igreja, irmãos, desfrute do Espírito de sabedoria e de revelação. Porque é dessa maneira que Deus se faz conhecido. Porque existem tantas e tantas heresias no dia de hoje, mesmo no meio do povo de Deus. Porque as pessoas querem colocar a sua mente minúscula e caída. Ela não é só caída, como ela é deturpada nas revelações divinas. Quando nós, irmãos, deixamos de glorificar a Deus, de usufruir da sabedoria insondável de Deus, nós colocamos a nossa sabedoria. E a sabedoria deste mundo era loucura para Deus. Porque tudo aquilo que não vem da verdadeira fonte, que é Deus, ela é contaminada, ela é manchada pelo pecado. E Deus, Ele não pode receber absolutamente nada que não venha dEle. É por isso que Paulo diz, para que possamos ter o espírito de sabedoria e de conhecimento aonde? No pleno conhecimento dEle. Você só pode conhecer Deus por meio de Deus. O que acabamos de cantar, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Essa sabedoria de Deus é uma pessoa, irmãos. É o que nós vamos ver em Colossenses. E essa pessoa não é outra coisa senão seu Filho. Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Poder de Deus e
Sabedoria de Deus, porque isso é o Evangelho. Isso era o Evangelho pregado, irmão, pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era o Evangelho pregado por Paulo, por Judas, por Tiago, por João, por Mateus. Eles não pregavam a arte grega, a cultura grega, a religião judaica, a filosofia barata desse mundo. Não, irmãos. Ele pregava a Cristo. Como eu mesmo escrevendo no capítulo 2, desse mesmo capítulo que nós acabamos de ler em Coríntios 2:2, porque nada desejei saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Porque a cruz de Cristo, irmão, expõe para o mundo a maior sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Quem poderia imaginar que após o homem ter caído, Deus providenciaria a cruz para seu filho? Quão insondáveis são os seus juízos. A maneira que Deus julga todas as coisas, irmãos, se nós colocar a nossa mente nos juízos celestiais da sabedoria de Deus, tendemos a ficar com a mente embrulhada e muitas vezes possamos achar que Deus é injusto pelas coisas que acontecem no mundo. Mas Deus é a fonte de toda a justiça. Quão insondáveis são os seus juízos. Você não pode sondar, irmão, aquilo que é de caráter infinito e eterno. Você não pode sondar a sua sabedoria de Deus com a sua sabedoria, porque a sabedoria, tanto sua como minha, se não for a sabedoria do alto, Tiago diz que ela é terrena, maligna e diabólica, porque a sabedoria desse mundo ela não glorifica a Deus, e tudo que não glorifica a Deus é pecado. Tudo que não glorifica a Deus, Deus tem como abominação, algo abominável. Porque o próprio Jesus pode dizer, ninguém pode amar dois senhores, ninguém pode. Ou você vai amar um e aborrecer o outro. O Evangelho não se contradiz, mas ele se harmoniza. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, ele diz o seguinte: o Evangelho de Deus acerca de seu Filho, que foi prometido nas Escrituras dos profetas, nas Santas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho que vinha da descendência de Davi. Ele foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade ou de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho de Deus acerca de seu Filho. O Evangelho, irmão, acerca dessa pessoa e dessa pessoa somente. Sem Cristo não há Evangelho, porque Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da mensagem cristã. Por quê? Porque Cristo é a sabedoria de Deus. Deus não abençoa você nem a mim, independente de seu Filho, porque essa é a sabedoria de Deus. Nós pregamos a Cristo porque o Evangelho é Cristo. Porque o Evangelho, irmão, sem Cristo não existe, né? Existe abominação. Porque o Evangelho é uma pessoa. Ou você prega a Cristo, ou você prega a si mesmo. Ou você prega a Cristo, ou você prega os bens materiais. Por isso, por que as pessoas têm pregado tantas e tantas coisas? Têm pregado Cristo, mas têm acrescentado outro. Têm furtado Cristo de sua glória. Porque Cristo é glorioso em si mesmo. Nós temos que dar a Cristo aquilo que é de Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que mais? Glória, pois a ele eternamente, amém. Não é a glória desse mundo, irmãos. É a glória que Deus resplandece no Evangelho, para que nós possamos conhecer, por meio de revelação, aquilo que nos é dado gratuitamente. Vamos para Colossenses. O versículo 26 do capítulo 1 nos diz o seguinte, mas nós vamos nos concentrar no versículo 3 do capítulo 2. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifestado a seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer qual são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos e a demonstrando todo homem, ensinando todo homem toda sabedoria, para apresentarmos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho combatendo, segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Versículo 2 do capítulo 2. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus, irmãos? Cristo. Porque ele diz assim, para os seus corações estejam consolados. Por quê? Porque o Evangelho nos conforta no nosso momento de dificuldade, de tribulação. O Evangelho nos dá esperança. O Evangelho, irmão, ela elimina todos os nossos temores.
elimina todas as nossas dúvidas, elimina todas as nossas trevas, para que os seus corações estejam consolados, estejam unidos em amor. Foi por isso que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e estivesse diante dele em amor. Isso é a glória inefável do Evangelho. Não tente entender o Evangelho, irmão, da sabedoria eterna de Deus com a sua própria mente, e nem eu, porque nós não vamos compreendê-lo. Paulo, escrevendo a 1 Timóteo 3,16, ele diz que grande é o mistério da piedade. O que é esse mistério da piedade? É Cristo. O Evangelho está em Cristo, tudo está em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, Deus entesourou em Cristo. Você não vai conhecer Deus separado de Cristo, porque não há conhecimento de Deus sem Cristo. Todos os propósitos misericordiosos de Deus, irmãos, que tem sido levado avante através dos séculos, tem sido através do seu Filho. Mesmo quando Deus chamou esse mundo à existência, podemos retornar antes da criação do mundo. Mesmo quando Deus criou todos os seres criados nos céus, os grandes e gloriosos anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos, os grandes principados e potestades, Deus o criou em Cristo, nunca sem seu Filho, porque Cristo é Deus. E sendo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é 3 pessoas, mas uma só unidade. Então Deus não fez nada sem seu Filho e sem o Espírito Santo, porque nele foram criadas todas as coisas, que é em cima nos céus e embaixo na terra, sejam anjos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, porque ele é antes de todas as coisas e tem que ser, porque ele é Deus, ele não tem princípio nem fim. Isso é a sabedoria indizível de Deus. Cristo é a fonte de toda a sabedoria e de todo bem. Nós somos o que somos, irmãos, por causa da graça indescritível de Deus. Deus foi misericordioso para com você e para comigo antes de começar o tempo. Só em nos escolher em Cristo antes da fundação do mundo, Deus já derramou a sua enxurrada de misericórdia para conosco. O Evangelho é isso, irmão, mas o Evangelho, volto a dizer, é o Evangelho da glória do Deus bendito. A glória de Deus resplandece na igreja, mas ela resplandece por meio de Cristo, através do Evangelho. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. O homem sem a plenitude da inteligência de Deus, da sabedoria de Deus, ele é completamente miserável. Porque essa é a condição de todo pecador. Se ele não estiver unido em Deus por meio de Cristo, ele é miserável. Por isso que Paulo ora para que esses colossenses, irmãos, alcancem esse patamar de glória. Mas é a glória das insondáveis riquezas de Cristo, não é a glória desse mundo. Não é essa glória que vai ruir, que cedo passa. Infelizmente, muitos irmãos têm procurado a glória desse mundo, os aplausos desse mundo. Muitos têm ido para os canais de televisão, receber fama, serem cantores gospel. Não estou criticando os irmãos, só estou dando ênfase à mensagem do Evangelho. Para receber aplausos de homens corruptos, de homens depravados, de homens imorais, de homens prostitutos, adúlteros, de homens violentos. Mas eles estão lá cantando, achando que estão adorando a Deus. Não, Deus não se mistura. Deus é puro, Deus é santo. Todos os homens de Deus, irmãos, que tiveram a visão da glória de Cristo, eles perceberam quem de fato eles eram: pecadores. Todos caíram como mortos. Veja o que aconteceu com João no capítulo 1 de Apocalipse. Ele disse: quando eu o vi, irmãos, ele viu em uma visão, eu caí como morto. Daniel ficou, irmão, depois de estar jejuando 21 semanas, ele ficou enfermo. Irmão, nós não podemos adorar a Deus em nossos próprios métodos, em nossos próprios caminhos. Temos que adorar a Deus da maneira que Jesus nos indica, por meio e através, quando ele pregou para a mulher samaritana. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em quê, irmãos? A sua maneira? Não. Em espírito e em verdade. Adorai vós todos que sois santos, diz o Salmo. Mas adorai a Deus aonde, irmãos? Na beleza da sua santidade. Irmãos, por que que ninguém sem santidade jamais verá a Deus? Porque Deus é santo. Então devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade. É adorar a Deus da maneira que Ele nos ensina, que Ele realmente quer, que Deus se deleita. É você adorar em Cristo, porque se você olhar para você e olhar para mim, nós somos pecadores, não há nada de bom em nós, irmãos. Paulo disse: isso é na minha carne, não habita bem algum. Aí vocês, irmãos, então estamos sem esperança? Não, irmãos, porque nós somos substituídos com a santidade de Cristo. O anjo disse a Maria: o ente santo que de ti há de nascer será chamado o quê? Filho
de Deus, porque nós estamos dentro de Cristo. Então Deus olha para você e para mim, nos vê santo, nos vê conforme a imagem e semelhança do seu Filho, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Então só Ele pode tornar Deus visível para nós, só Ele pode nos adornar com a beleza da sua santidade. É por isso que nós podemos olhar para Cristo. Por isso é que Deus olha para nós do seu trono de glória e nos vê santos, amados, irrepreensíveis. Aonde? Diante dele, em amor, o amor que nos constrange, o amor que a mente humana não tem como capacidade de descrever, irmãos, porque João, escrevendo a sua carta, ele diz o seguinte: Deus é amor. Deus é amor, mas o amor, esse amor, irmão, é um amor não criado. O amor que você sente pelo seu irmão, que eu sinto por você, é um amor criado, é um amor limitado pelo tempo. Deus sabe da dimensão do nosso amor, que é imensurável? Não. Deus conhece o seu amor por Ele, o meu amor por Ele. Deus chega para Osés e diz: o amor do meu povo é como o orvalho da manhã que cedo passa. Esse é o nosso amor por Deus. É Deus que disse isso no livro de Osés, não lembro o capítulo, eu não versículo nesse momento. Deus reclama com Osés, diz: o amor, o vosso amor por mim é como o orvalho da manhã que cedo passa. Só alguém que é a fonte do amor, irmão, pode amar pessoas como você e eu. Pode amar pessoas que têm um amor por Deus que cedo passa, que logo passa. Basta passar por uma grande tribulação, que muitos de nós blasfemamos do nome daquele que tem que ser exaltado. Porque o nosso amor é isso, somos fragilizados por causa da queda. Davi diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Nós não somos nada diante dos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo. Nós somos impuros, irmão, diante dos olhos daquele que é a fonte de toda pureza, de toda beleza. Nós somos aos olhos de Deus, sem Cristo, as pessoas mais feias e odiáveis do universo. Mas em Cristo, irmãos, possamos ser adornados com a beleza de Deus. Por isso é que Deus nos abraçou em seu Filho naquela cruz do Calvário, com a intensidade indizível do seu amor. É a sabedoria de Deus, irmãos, uma sabedoria não criada. Deus nos conhece muito bem. Deus conhece mais você do que você conhece a si mesmo. Para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, mas Deus nos adorna com todas essas excelências, para que nós possamos conhecer o seu mistério, que é seu Filho. De que maneira Deus nos adorna? Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. O que é um mistério, irmão? O mistério não é nada mais, nada menos do que essa pessoa que é Cristo. Um mistério que teve oculto durante séculos e gerações, como nós acabamos de ler, mas que Deus revelou o mistério do Evangelho. Por que o Evangelho é um mistério? Porque está no coração de Deus, e por estar no coração de Deus se torna um mistério, e ele só pode ser conhecido quando Deus o revela. Sem revelação nós não podemos conhecer o mistério de Deus. Não é parcial conhecer o mistério de Deus Cristo, o mistério que nos foi revelado, o mistério do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua bondade, da sua ternura, que nos alcançou onde nós estávamos. Onde nós estávamos? Assentado na região da sombra da morte. Você não poderia erguer seus olhos a olhar para a beleza do sol da justiça, porque você estava cego. E sem a beleza da visão celestial nós não podemos contemplar a beleza de Deus que resplandece na face de Jesus Cristo. Mas quando nossos olhos são iluminados, nós podemos contemplar de maneira extraordinária a beleza não criada de Deus. Aonde? Na face daquele no que não tinha beleza nem formosura, e que nós olhávamos para ele, diz aí no capítulo 53, nenhuma beleza nós víamos para o que desejássemos. Se eu olhar para Cristo e você olhar para Cristo, irmãos, nós vamos contemplar ele como uma raiz de uma terra seca, onde não tem beleza nem formosura, mas quando o Espírito Santo, que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, nos revela a beleza de Deus na face da fragilidade do verme encarnado, nós contemplamos a beleza da rosa de Saron, que exala o bom perfume da santidade do Pai. Porque, irmãos, sem o cheiro do bom perfume de Cristo, nós não podemos nos aproximar de Deus. Porque Deus é a fonte de toda pureza, de todo deleite, de toda beleza. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Quando você lê o capítulo, se eu não me engano, capítulo 10, do livro de Lucas, depois de 70 discípulos terem voltado e operado milagres extraordinários,
E Jesus chegou para ele: ninguém conhece o Pai. Depois ele disse: e ninguém conhece o Filho. Por que não, irmãos? Porque você não pode conhecer Deus à sua maneira. Porque Deus habita na eternidade, Deus está fora do tempo. Deus é Espírito. Deus habita na sua glória duradoura e absoluta. Deus habita em luz que é inacessível, onde ninguém jamais viu, nem é capaz de vê-lo. 1 Timóteo 6,16. Ninguém, irmãos. E Jesus disse: ninguém conhece o Pai. Depois ele disse: ninguém conhece o Filho. Mas como é que você pode conhecer o Pai e o Filho, Jesus, de maneira tão carinhosa, tão amorosa, um amor não criado? Disse: a não ser aquele que o Filho quiser revelar. E você só pode conhecer Deus através do mistério de Deus, que é Cristo, para que os corações de vocês estejam consolados, enriquecidos em amor, da plenitude da inteligência. Quando o Espírito Santo faz essa obra extraordinária na nossa vida, irmãos, então conhecemos a Deus, não com a nossa mente, mas pela revelação que Ele nos dá de si mesmo. Nosso coração se torna consolados, confortados. Você pode passar por tribulações, irmãos, sem sentir desespero, sem sentir medo. Quando entrarem pelas águas, ela não vai te afogar. Quando passarem pelo fogo, não vai te queimar. Você não vai sentir nenhum cheiro de fumaça. Por quê? Porque o bom perfume de Cristo, irmãos, perfuma a sua vida com a fragrância dos lírios do sol da justiça. Aí o versículo 3 diz: em quem estão escondidos, algo escondido você não pode enxergar, porque está escondido, está oculto. Mas esse algo escondido, irmão, onde é que ele está? Em Deus. Você não pode contemplar Cristo fora de Deus. E você não pode contemplar Cristo, Deus fora de Cristo. Porque Deus se revela em Cristo. Em quem estão escondidos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou da ciência, como diz aqui a minha versão. E que estão escondidos todos os tesouros. Quando ele diz aqui: para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo está em Cristo. É por isso que Paulo disse nesse mesmo capítulo, no versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da sabedoria de Deus está em Cristo. Irmão, Deus entesourou em Cristo todas as insondáveis riquezas da sua graça. Tudo está em Cristo. Os tesouros da sabedoria de Deus está em Cristo. O amor de Deus revelado na cruz do Calvário, você só pode contemplar resplandecendo em grande esplendor na face de Jesus Cristo, porque essa é a sabedoria de Deus, irmãos. Não se revelar a si mesmo de outra maneira senão em seu Filho. Porque só Deus pode revelar Deus para nós. Ninguém conhece o Pai e não conhece mesmo, irmãos. Porque a mente caída não compreende as coisas do Espírito, no capítulo 2 de 2 Coríntios. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. Ninguém pode conhecer os tesouros do amor divino. A mente humana, o intelecto humano, a linguagem humana é insuficiente para descrever. Nos sentimos incapacidade de expressar, irmão, essas profundezas, essas infinidades e imensidões do amor de Deus. Como podemos descrever os tesouros de Deus, a sabedoria de Deus com a nossa linguagem humana? Ninguém pode. Ninguém. Paulo diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Versículo 9 de Efésios 3. Agora de quem? Dos principados e potestades nas regiões celestiais. A sabedoria de Deus, irmãos, é algo que frustra até mesmo a capacidade de discernimento desses seres gloriosos que são os anjos. Algo tão indizível, tão extraordinário, a sabedoria de Deus tem operado na vida da igreja, que deixa esses seres gloriosos estupefados, se é que podemos dizer assim, porque não há linguagem para descrever. Deixa eles encantados, admirados, pelo aquilo que Deus tem realizado na vida do seu povo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por meio dos principados e potestades nas regiões celestiais. Isso é algo tão descritivo que Deus tem feito na igreja, que deixa os anjos perplexos pela sabedoria de Deus, revelada a nós por meio do Evangelho, através daquele que é a fonte de toda a sabedoria. A sabedoria de Deus, irmão, não é uma sabedoria criada. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Jó, no capítulo 9, eu não sei se é o versículo 2 ou 3, ele diz que
Deus é sábio de coração. O que é isso? É que a fonte da sabedoria está em Deus. Por isso Deus pode nos revelar a sua sabedoria, mas neste mundo não temos como compreender plenamente a sabedoria não criada de Deus. Para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, não é em parte que a sabedoria de Deus se revela em Cristo. A plenitude do Pai está toda no Filho. Tudo que você carece está em Cristo. Tudo, irmãos. A misericórdia de Deus para com você, Deus se revela, mas você tem que buscar em Cristo. O amor de Deus, a compaixão de Deus, a ternura de Deus, as insondáveis riquezas da sua graça. Você não pode sondar. Permita ler, precisa pegar não, apenas vou ler que me veio ao coração e à mente. Efésios capítulo 2. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 6. O 7 nos diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de Cristo. Por que elas são abundantes, as riquezas? Porque ela é em Cristo. Ela não tem princípio, essas riquezas. Esse tesouro de Deus, irmãos, está tudo em Cristo. Deus entesourou, irmãos, as insondáveis riquezas da sua graça. O Evangelho é isso. Nesse mesmo capítulo, no versículo 8, Paulo diz o seguinte, do capítulo 3: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre vós os gentios por meio do Evangelho. Versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre vós os gentios. Somos nós que não somos judeus. O que? Por meio do Evangelho. O que, irmão? As riquezas insondáveis de Cristo. Você não pode sondar as riquezas de Cristo, porque é o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo é o verdadeiro tesouro. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o que, irmãos? O seu coração. Então, nosso coração tem que estar em Cristo, que é o verdadeiro tesouro da igreja. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar por meio do Evangelho. É por meio do Evangelho que você pode pregar de insondáveis riquezas de Cristo. Agora, é uma riqueza que você não pode sondar, porque ela é insondável. Essa riqueza é uma pessoa. Você não pode sondar aquilo que não pode ser sondado. Você pode conhecer por meio do Evangelho aquilo que Deus nos revela, segundo as riquezas da sua graça, aquilo que é insondável. Você pode sondar Cristo? Não pode, porque Cristo é uma pessoa, o Evangelho é uma pessoa. É por meio do Evangelho que nós podemos sondar, mas em parte. Mas para você, para mim, isso já é algo extraordinariamente glorioso, irmãos. Quando você estiver na glória, no seio de Abraão, que depois de ter passado infindáveis e infindáveis anos de todas as eras, de todos os séculos, digamos 1 bilhão de séculos tiverem passado, você perceberá que você apenas desfrutou apenas uma gota do oceano da sabedoria de Deus que está em Cristo. E ainda assim será suficiente para encher sua alma, se é que vamos ter alma, espírito e coração e mente, de um indizível, indescritível deleite de felicidade. Perdoe, irmão, porque a minha linguagem é completamente incapaz de descrever aquilo que é de caráter infinito e eterno. Quando se passar, digamos assim, trilhões e quatrilhões de anos, você apenas perceberá a imensidão dessas profundezas de Deus em Cristo, que apenas uma gota das riquezas insondáveis de seu Filho vale encher de um deleite que nem você mesmo vai compreender. Porque Cristo é a fonte de todo deleite que a mente humana não tem capaz de descrever. Quando você contemplar a beleza da glória de Deus na face de Jesus Cristo, irmãos, você não vai fazer outra coisa senão adorá-lo, glorificá-lo e magnificar aquele que lhe amou tanto. Amou pessoas como você e como eu, que nosso amor por ele era apenas como o orvalho da manhã. Aí você vai perceber que o amor do seu Pai por você não teve princípio nem terá fim, vai percorrer toda a eternidade. Não nos admira que os anjos, quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz que as festas no céu.
É algo indescritível até mesmo para os anjos, porque ele não tem como celebrar, porque é indizivelmente o amor de Deus. Por pessoas que não tinham amor nenhum por ele, e os anjos disseram que quando o pecador se arrepende, Jesus disse, há festa nos céus, irmãos. É uma celebração extraordinária quando um pecador se arrepende. Por quê, irmãos? É o oceano de amor de Deus derramado por pessoas que não têm amor nenhum por ele, para que possamos conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que está escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A eternidade, irmãos, não será ainda suficiente para que você possa descobrir todos os tesouros. Não tem como. Porque se você pudesse descobrir todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, Cristo não seria Deus. Seria uma criatura. Então nós não poderíamos adorá-lo, digo isso com reverência, porque seria um ídolo. Mas Cristo é Deus, por isso que você pode adorar. Em espírito e em verdade. E quando você glorifica o Pai, essa glorificação automaticamente flui para o Filho e para o Espírito Santo. Porque Ele é Deus. E sendo Deus, poderemos adorar por aquilo que Ele fez por nós no Calvário. Uma das coisas que comovia o apóstolo Paulo, irmão, até as profundezas do seu ser, é quando ele dizia que nós, quando éramos os seus inimigos, Deus nos reconciliou consigo mesmo pela morte de seu Filho. Que coisa extraordinária. Você consegue descrever o amor de Deus por você? Por você, que seu amor por Ele, o meu por Ele é como a vale da manhã que cedo passa. Então ele se comovia a escrever essas expressões. E devemos nos comover, irmãos. Quando nós éramos os seus inimigos, Deus nos reconciliou consigo mesmo pela morte de seu Filho. É por isso que Jesus pôde dizer, se teu irmão tiver alguma queixa contra você, vai a ele, não é você contra ele, mas é ele contra você. Porque as queixas de Deus por nós eram imensuráveis. Porque cada pecado que nós cometíamos, irmãos, antes de virmos para a maravilhosa luz, nós cometíamos contra a santidade e a majestade de Deus. Então Deus veio até nós na pessoa do seu Filho nos reconciliar com Ele. Porque Deus, irmãos, Ele nos ama com seu amor eterno. Deus é amor, e aquele que está em Deus é amor. Por isso é que o nosso padrão de vida nesse mundo, irmãos, tem que de fato exceder os padrões deste mundo. Não podemos negociar a glória, a beleza, a majestade do Evangelho por absolutamente nada. Diga ao mundo o que quiser, diga aos críticos o que quiser, diga os inimigos da cruz de Cristo o que quiserem. Mas nós não negociamos as verdades de Deus que está em seu Filho. Há pessoas que acham, irmãos, que podem conhecer a Deus sem Cristo. Acham que suas orações, as suas preces podem ser respondidas sem Cristo. Há pessoas que dizem que pode orar sem Cristo, que eles vão diretamente ao Pai, porque o Pai é maior do que o Filho. Pega apenas um versículo de João capítulo 14, versículo 28, que diz, o Pai é maior do que eu. Aí eles ficam dizendo que Jesus Cristo é um Deus menor, é um Deus naníquo. Então você não precisa ir a Deus por meio de Jesus, não vai direto ao Pai, não, irmãos. Isso é o ensino do diabo, é uma doutrina do inferno. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava, irmão, na sua natureza humana. Porque se você leu, eles não leu o versículo 10, o capítulo 10, o versículo 30 do capítulo 10, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Por quê, irmão? É Deus, mas com sua mente embaçada pela maldade de Satanás. Não, Jesus Cristo é um Deus menor. Não, irmãos, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é Deus. E se Jesus não fosse Deus, irmãos, nós não poderíamos adorá-lo. Porque ele mesmo pode dizer, adorarás só o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E se nós prestamos oração ao Filho de Deus, adoração a Ele, porque Ele é Deus. Eu não me canso de citar, permita, o irmão pode achar que eu estou sendo repetitivo, mas quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou, o que foi que Tomé disse ao Senhor? Ele se curva perante Jesus depois daquele momento de incredulidade. Quando o discípulo disse, o nosso Senhor ressuscitou, esteve aqui entre nós, ele disse, mas se eu não ver os furos nas suas mãos, a lança que perfurou o seu lado, de maneira alguma eu crerei. Uma semana depois, Jesus se apareceu a Tomé e disse, Tomé, coloque suas mãos aqui. Não com grosseria, mas com amor indizível, irmão. Conhecendo a fragilidade de Tomé e de seu servo. Tomé, você e eu, irmãos. Coloque a mão aqui do meu lado e veja as marcas da lança e dos cravos. O que é que acontece com Tomé, irmãos? Ele se curva diante de Jesus e diz, Senhor meu
E Deus meu, irmão, Jesus é Deus. Se curva aquele homem extraordinário que anos e anos depois, a história nos diz que ele morreu pregando o evangelho na Índia. Um homem extraordinário que levou milhões e milhões de pessoas a Cristo. Você se lembra o que aconteceu com ele, com esse mesmo discípulo? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ia ressuscitar Lázaro, eles disseram: Senhor, Jesus disse: Lázaro, meu servo, está dormindo. Ele disse: Senhor, mas se está dormindo, se Lázaro dorme, então ele está repousando. Jesus disse: não, Jesus, que Lázaro morreu, iremos para lá ressuscitá-lo. E o discípulo disse: Senhor, há pouco tempo os judeus tentaram matar-te, e o Senhor vai lá ter com eles. O que é que Tomé disse? Não, nós iremos para lá para morrermos juntamente com ele. Porque, irmão, nosso amor por Jesus é isso, é frágil, é como o orvalho da manhã que cedo passa, mas ele conhece a sua e as minhas limitações, sabe a sua estrutura e sabe que nós não somos nada, como diz o Salmo, pó, que é um pó, nada, irmão, um amor indescritível da glória de Deus, nós não podemos descrever, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não podemos ter conhecimento de Deus, irmão, senão através de Cristo, porque essa é a sabedoria de Deus, se revelar através de seu Filho. Se você ler João capítulo 1, o Evangelho, versículo 18, João vai dizer: o Filho que estava no seio do Pai, esse nos revelou o Pai. Se Cristo que estava no seio do Pai, no lugar mais profundo do Pai, não viesse até você e a mim nos revelar o Pai, irmão, não teria nenhum conhecimento de Deus, nenhum, porque só o Filho pode nos revelar o Pai, só Ele, mais ninguém pode. Eu não posso revelar Deus para você, nem você para mim. Podemos pregar o Evangelho da glória do Deus bendito, mas revelar aquele que habita em luz inacessível, que é inacessível, onde você não pode ter nenhum acesso. Nenhum acesso. Ninguém pode ter acesso a Deus, irmãos. Ninguém. As suas extraordinárias obras, a minha obra, por mais gloriosa que aos olhos do homem, do mundo, receba aplausos e venha a ser, se ela não tiver embelezada com a pureza de Cristo, para Deus é abominação, como trapo de imundície, não serve para nada. Nós, para Deus, não servíamos para nada, era como trapo de imundície, irmãos. Mas quando Deus, segundo as riquezas insondáveis da sua graça, em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, como acabamos de ler em Efésios 2:7, desceu até nós, na pessoa do seu Filho, e nos abraçou em Cristo, então Deus pode agora acolher a sua oração, a minha oração, podemos entrar no Santo dos Santos, pela obra redentora de Cristo, porque Cristo é isso, irmãos, é em Cristo que está todos os tesouros da sabedoria de Deus. Sabedoria, irmãos, quer dizer é que você pode colocar em prática aquilo que você, do conhecimento que você possui. Às vezes a pessoa pode ter muito conhecimento em uma coisa que ele faz, mas se ele não tiver sabedoria, o seu conhecimento daquilo que ele possui não lhe valerá de muita coisa. Por isso que Deus tinha, ele sabia antes de criar Adão e Eva, Deus já sabia que o homem iria cair, ele já havia providenciado o Redentor antes da fundação do mundo. Então Deus pôde colocar por meio de seu Filho em prática o conhecimento que ele tinha de todas as coisas. A W. Pink costuma dizer que a onisciência de Deus são seus olhos, e Deus pode ver todas as coisas, porque para Deus não tem princípio e nem fim. Por quê? Porque Deus ele não tem princípio nem fim, ele vê todas as coisas antes do começo. Então o que foi que Deus fez então? Utilizou da sua extraordinária sabedoria que ele tinha para fazer frente ao conhecimento também que ele tem de todas as coisas. Então Deus colocou em prática a sabedoria que ele tinha, do conhecimento que ele tinha de todas as coisas que iriam acontecer no universo. Então a sabedoria de Deus é isso, irmão. A sabedoria é colocar em prática o conhecimento que você tem. Um médico, irmão, ortopedista, ele pode ser um extraordinário médico ortopedista, pode fazer uma extraordinária cirurgia de coluna, ele pode fazer uma extraordinária cirurgia de punho, mas se ele não tiver, ele pode ter conhecimento profundo sobre como transplantar um coração em um órgão, mas se ele não tiver sabedoria para fazer o transplante do coração, será um desastre.
Porque ele pode ter conhecimento, mas pode não ter sabedoria. Então o que foi que Deus fez? Então tesourou toda a sua sabedoria em seu Filho. O Filho que estava no seio do Pai. Deus nos revelou a si mesmo por meio de seu Filho. Porque nós não temos condições, irmão, de entender a sabedoria de Deus. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Essas expressões, irmãos, está além do intelecto humano. Nós não podemos compreender, podemos falar dessas coisas, mas não entendemos o real significado, porque é as profundezas de Deus que só o Espírito Santo pode revelar. E damos graças a Deus pelo aquilo que Ele nos revela em si mesmo. Eu vou retornar ao capítulo 2 de 2 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Você pode conhecer aquilo que está nas profundezas de Deus, irmãos? Você conhece, compreende? Se o Espírito Santo não nos revelar os segredos mais ocultos do Pai e de Cristo, precisamos de revelação. Essa revelação só pode ser dada por meio do Filho amado de Jesus Cristo. Sem o conhecimento de Deus, irmão, todos nós estaríamos perdidos. O conhecimento de Deus é a porta que o Espírito Santo abre para que possamos entrar por meio de Cristo, para usufruir de todos os tesouros que estão ocultos em Cristo, porque Jesus diz: eu sou a porta. E você não pode entrar na presença de Deus sem passar pela porta que é Cristo. E quando você entra na presença de Deus por meio da porta que é Cristo, os seus olhos serão abertos e iluminados pelas misericórdias indizíveis do Espírito Santo. E você pode usufruir, desfrutar de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus que está em Cristo, que foram comprados no Calvário. Sem a obra redentora do Calvário, irmãos, seríamos extremamente cegos, pobres e miseráveis. Mas Deus nos enriqueceu com todos os tesouros de seu Filho. Quando você lê Jó 22, versículo 25, tem uma expressão extraordinária: porque Deus será o seu ouro e a sua prata escolhida. Deus escolheu a si mesmo para ser a nossa riqueza. Não foi vós que amaste a mim, mas eu vos amei primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o nosso grande amor. O amor, irmãos, que não se esvai. O amor que o indescritível sofrimento que Cristo passou por nós não foi capaz de apagar uma gota desse amor derramado. Muito pelo contrário, irmãos. O amor de Cristo por você e por mim no Calvário, Ele não diminuiu e nem foi acrescentado. O mesmo indescritível amor, porque Ele é amor. Ninguém pode acrescentar nada a Cristo, ninguém pode diminuir absolutamente, porque Cristo disse a Moisés: eu sou o que sou, ponto final, sem princípio, sem fim, misericordioso, santo, compassivo, justo, reto, justo juiz, que é justo e também ama a justiça. Tudo está nele, irmãos. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, que em cima no céu, embaixo na terra, nas águas, nas profundezas do mar. E ele disse que tudo foi criado a dele, tudo é para ele e por ele. As insondáveis riquezas de Cristo eu não tenho como sondar. A sua sonda e a minha sonda não é capaz de sondar aquilo que é de caráter infinito e eterno. Zofar, no capítulo 11 do livro de Jó, versículo 8 e 9, ele diz: como as alturas do céu é a sua sabedoria, o que você poderá saber? A sabedoria de Deus ela é mais comprida do que o mar, e mais larga do que a terra. O que poderá você compreender? Ela é mais funda do que o inferno. Em outra versão diz Hades. Ela é mais comprida. O oceano da sabedoria de Deus, irmão, você não pode descrever. Você começa a entrar no oceano da sabedoria por meio do Espírito Santo. Então você começa a andar, depois você começa a nadar. Você vai perceber que você não vai conseguir atravessar o oceano da sabedoria de Deus que Zofar está descrevendo, que ela é mais larga, mais comprida do que o mar. Por quê? Porque você está em Deus, está nas profundezas de Deus. E você só pode conhecer aquilo que Deus se revela para você.
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento está em Cristo. Porque Deus entesourou todas as insondáveis riquezas do seu amor, da sua graça, da sua compaixão, da sua justiça em Cristo. Por isso que Jesus pôde dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não pode adentrar na presença de Deus, irmãos, no Santo dos Santos, sem Cristo. Porque somos miseráveis, temos que estar enriquecidos com os tesouros de Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve essas grandes expressões, não com sua própria mente, que seria impossível. Foi revelado, foi lhe dado por divina revelação. Foi por divina revelação. Isso são os tesouros do Evangelho. Porque tudo está em Cristo. Você vai passar a sua eternidade querendo desfrutar das riquezas de Cristo, você não vai poder sondá-la, porque ela é insondável. Gostaria de finalizar lendo um hino que eu acho extraordinário, de Charles Wesley, irmão de John Wesley. Charles Wesley, grande escritor de hino. Esse hino você pode, irmãos, achar no YouTube ou no inário do cantor cristão. Diz o seguinte: o título do hino é Carinhoso Salvador. Ele diz o seguinte: carinhoso Salvador, quero a ti me aconchegar. Negras ondas de terror ameaçam me tragar. Dai-me, Senhor, abrigo e proteção até o temporal cessar. Minha pobre embarcação faz segura atracar. Outro abrigo outro abrigo eu sei não há. Sem amparo venho a ti. Vem suster-me, Senhor, e me consolar. Não me deixes só aqui. Só em ti, meu protetor, toda a confiança eu pus. Cobre-me com teu amor. Indefeso estou, Jesus. Tudo quanto eu posso carecer, acho em ti e muito mais. Quando caio, Senhor, vem me erguer. Muda em sorriso os meus ais. Justo e santo é o nome teu. Injustiça apenas sou. Vil e pecador eu sou. Tu és verdade, graça e amor. Essa graça a qual eu vim, meus pecados entregar. Venha em jorros sobre mim, puro e santo me tornar. Venho a vida em ti beber, ó nascente fonte divinal. Tu em mim farás nascer, fonte vida e perenal. Então, uma expressão aqui que me chama muita atenção, irmãos. Justo e santo é o nome teu, injustiça apenas sou. Vil e pecador eu sou. És verdade, graça e amor. É isso que nós somos, irmãos. Justo e santo é o nome teu, injustiça apenas sou. Mas graças a Deus, irmãos, apenas sendo injustiça nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça no tempo presente, porque Deus é justo e justificador daquele que tem fé em seu Filho. Romanos 3, versículos 23, 24, 25 e 26. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pela excelência extraordinária das suas misericórdias, por tudo que tu és para nós, porque sem ti nada somos, Senhor. Agradecemos a ti por essa manhã, agradecemos a ti pelo partir do pão, agradecemos a ti pela obra redentora no Calvário, agradecemos a ti porque o Senhor tem se dispensado para nós e que dia após dia o Senhor continua nos enriquecendo das riquezas insondáveis do seu Filho, que possamos desfrutar de ti, das coisas excelentes, que possamos amar a ti com teu amor, Senhor, que possamos estar envolvidos, enriquecidos plenamente com toda a plenitude de teu Filho, que possamos amar a ti, Senhor, não com a nossa capacidade, mas com a tua capacidade, amar a ti de todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Esse é um grande legado que o Senhor nos deixou, por isso precisamos de graça, Senhor, para te amar como o Senhor realmente determina. A ti seja o louvor e a honra e a glória por tudo que tu és. Bendito é o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor vos dê uma semana enriquecida com a plenitude da sabedoria de Cristo. Que o Senhor continue fortalecendo os irmãos.
Que o Senhor Jesus continue conduzindo os irmãos pleno conhecimento da sua pessoa. Que os irmãos possam andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em todas as coisas, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, para a honra e louvor e glória de Cristo. Essa oração, irmãos, é Colossenses capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Essa foi a oração que o apóstolo fez à igreja de Colossos. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Em Cristo.